Seja bem-vindo a este momento que você pode adquirir uma inspiração divina para o seu dia. Espero que essas palavras confortem seu coração e te dê mais coragem e fé para enfrentar este novo dia em sua vida. Você o experimenta de forma pequena, você o experimenta de forma grande, porque nós somos limitados. O nosso limite é tão grande, minha gente, que nós não sabemos viver sem o outro. Por isso a gente sofre quando os outros vão embora da nossa vida. A condição de limite nos faz pensar o outro como parte de nós. Eu, porque sou limitado, porque tenho limites, eu preciso amar. Isso é tão lindo, minha gente. O amor nasce do limite. Quando a gente reconhece que a gente não dá conta da vida sozinhos. O amor do outro me faz viver a experiência do complemento. Eu me torno maior porque você me ama. E eu fico maior quando eu amo alguém. Por isso que o sofrimento é natural quando as pessoas vão embora da nossa vida. Por isso a gente sente tanta saudade. A gente sente tanta saudade das pessoas que são especiais na nossa vida. A saudade é uma concretização do limite. A saudade nos ajuda a mensurar o quanto que nós amamos. Retire uma pessoa da sua vida, pense a sua vida sem aquela pessoa e você vai descobrir o quanto que você a ama. É experiência de limite. Por isso que o amor é dor, o amor é sofrimento. E quanto mais a gente mergulha na capacidade de amar, maior será a nossa sensibilidade para o sofrimento. Aí você vai dizer, então padre, quanto mais a gente ama, mais a gente sofre. Eu lamento informar que é. Porque a experiência de amar é a experiência de tocar o limite. Por isso o sofrimento está tão atrelado ao amor. Gente, nós não sofremos quando a gente não ama. Não há causas para sofrer quando você não ama. Mas eu lhe pergunto, é possível viver nessa vida sem o envolvimento do amor? Não é possível. Não há amor sem sofrimento, não há sofrimento sem amor. Por isso que nós não temos que criar dentro de nós uma ilusão. A partir de hoje a minha vida vai ser linda, a minha vida não vai ter dificuldades. Infelizmente essa notícia nós não podemos dar aos amantes. As pessoas que verdadeiramente amam nessa vida, elas sofrem por grandes causas sim, elas não são indiferentes aos sofrimentos que estão do lado. E por isso que Jesus convida o tempo todo os seus amigos a viverem a experiência do amor. O sofrimento de Jesus foi porque nos amou. Seja honesto com você. O momento em que você mais sofreu na sua vida é porque foi o momento em que você mais amou. Ou que você identificou o amor traído, ou porque você identificou o amor ausente. É seu. O sofrimento costuma embrulhar com papel estranho aquilo que é bonito. Padre, mas não é bonito ver partir uma pessoa que a gente ama? É sim, porque naquele momento em que ela está partindo, o processo naturalíssimo da vida, você está identificando que um dia alguém extraiu o que você tinha de melhor. A gente não chora por quem não fez diferença na vida da gente não, gente. Se a gente está sofrendo por alguma causa, é porque aquilo é importante para nós. Por isso que nós não podemos desprezar a matéria do nosso sofrimento. Por isso que nós não podemos fechar a porta e dizer, aqui você não entra. Como não entra? Se ele está justamente pronto, parado na porta, para mostrar aquilo que você tem de mais precioso. Eu não tenho como deixar de sofrer, porque eu não tenho como deixar de amar. E tenho certeza que se hoje você tivesse que passar por esse processo de escolha, você também não iria querer. De repente você acorda e a vida não é mais do jeito que você queria. De repente as pessoas que você ama vão embora. De repente as pessoas morrem de maneira trágica. E nós ficamos aqui com essa vida precisando dar um jeito nela.
É o parto novamente, é a minha experiência de estar mais uma vez no útero da vida, sofrendo o processo da constração e a vida me expulsando. E agora? O que você vai fazer? Aí chegamos ao primeiro ponto. Eu não posso mudar o fato de ter que sofrer. Você não pode mudar o fato de você ter que sofrer. Então aí nos vem uma pergunta. Se eu vou ter que sofrer nessa vida, então eu preciso descobrir como sofrer. Não é tanto o porquê sofrer, mas como sofrer. Quantas vezes você se pergunta: meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto assim? E você chega a alguma resposta? Nem sempre. Nem sempre nós encontramos respostas para as causas do nosso sofrimento. Nem sempre nós conseguimos chegar à resposta do porquê que a dor bateu à nossa porta. Agora eu pergunto para você: se você não pode chegar à resposta, ou se até mesmo chegar à resposta não adianta muita coisa, não alivia o sofrimento que você sofre, qual é a outra pergunta que você pode fazer? Eu não tenho como mudar a dor, ela está aqui, bateu à minha porta. Então agora eu preciso descobrir como sofrer. Padre Fábio, sua bênção. Gostaria que o senhor me retirasse uma dúvida. Por que a gente sofre tanto quando a gente ama? Minha filha, não tem como ficar só com a parte boa do negócio, né? O amor é uma doação. Toda vez que eu amo, de alguma forma eu estou saindo de mim. De alguma forma eu estou permitindo que o outro entre dentro da minha vida, dentro do contexto da minha vida. E é natural que isso esbarre, que isso machuque, que isso provoque dificuldades que fazem a gente sofrer. Amar é você dar ao outro um espaço na sua vida, mas ao mesmo tempo é você aceitá-lo como ele é, né? E nem sempre o jeito do outro ser é totalmente favorável. Às vezes são incômodos que provocam sofrimentos, são situações desagradáveis que geram da própria convivência. Mas aí quando a gente ama, a gente é capaz de passar por cima de tudo isso, porque o amor que a gente tem é infinitamente superior àquilo que nos desagrada. O problema é quando aquilo que nos desagrada fica superior ao tanto que a gente ama. É por isso que aí vai ficar mais difícil perdoar. Quando você não tem amor suficiente para perdoar, é porque a parte ruim do outro está prevalecendo. E aí é um descuido que pode acontecer ao longo da vida. Se a gente não toma cuidado, a gente faz prevalecer a pior parte do outro. E aí é um cuidado que a gente precisa ter também, não é verdade? Será que eu estou favorecendo com que o outro me ame? Esse exame de consciência a gente precisa fazer sempre, porque às vezes a gente fica querendo esperar, a gente fica esperando do outro sempre que ele nos ame, que ele nos trate com carinho, que ele nos trate com respeito, mas a gente não faz o nosso movimento para que ele nos trate assim. Então é uma questão que nós precisamos ter coragem de tocar, né? Será que eu, com o meu jeito de ser, favoreço com que as pessoas me amem? Porque, gente, às vezes a gente encontra gente tão aborrecida, mas tão aborrecida, que fica difícil amá-las. E não é que o outro não quer amar, é porque o outro coloca muito empecilho, obstáculo, com o próprio jeito de ser. Então precisamos tomar cuidado, porque se a gente fica aborrecido demais, a gente vai afastar as pessoas de nós. Se a gente fica pegajoso demais, o outro não aguenta isso. Ninguém aguenta gente pegajosa. Então cuidado para você não cometer os exageros. Você quer tanto ser amado pelo outro, que você acaba chutando. Como é que é? Colocando os pés pelas mãos, né? Tem a expressão, né? Cuidado para você não forçar demais para que o outro queira bem, para que o outro te ame, e isso acaba provocando o efeito contrário.
O amor é natural, minha gente. A amizade é um processo natural. A aproximação é um processo natural. Se não aconteceu é porque não tem naturalidade nisso. A gente não pode exigir que o outro nos ame. A gente não pode exigir que o outro nos queira como amigos. Agora, a gente pode exigir o respeito. E a relação respeitosa, ela sempre faz muito bem a todos nós. Então, cuidado para você não permitir que a parte ruim da pessoa que você ama, que faz parte da sua vida, venha prevalecer sobre o amor que você tem por ela. E você que é amado, cuidado para você não oferecer demais ao outro a sua pior parte e dificultar esse relacionamento. Padre Fábio, sua bênção. Gostaria que o senhor me retirasse uma dúvida. Por que a gente sofre tanto quando a gente ama? Minha filha, não tem como ficar só com a parte boa do negócio, né? O amor é uma doação. Toda vez que eu amo, de alguma forma eu estou saindo de mim. De alguma forma eu estou permitindo que o outro entre dentro da minha vida, dentro do contexto da minha vida. E é natural que isso esbarre, que isso machuque, que isso provoque dificuldades que fazem a gente sofrer. Amar é você dar ao outro um espaço na sua vida, mas ao mesmo tempo é você aceitá-lo como ele é, né? E nem sempre o jeito do outro ser é totalmente favorável. Às vezes são incômodos que provocam sofrimentos, são situações desagradáveis que geram da própria convivência. Mas aí, quando a gente ama, a gente é capaz de passar por cima de tudo isso, porque o amor que a gente tem é infinitamente superior àquilo que nos desagrada. O problema é quando aquilo que nos desagrada fica superior ao tanto que a gente ama. É por isso que aí vai ficar mais difícil perdoar. Quando você não tem amor suficiente para perdoar, é porque a parte ruim do outro está prevalecendo. E aí é um descuido que pode acontecer ao longo da vida. Se a gente não toma cuidado, a gente faz prevalecer a pior parte do outro. E aí é um cuidado que a gente precisa ter também, não é verdade? Será que eu estou favorecendo com que o outro me ame? Esse exame de consciência a gente precisa fazer sempre. Porque às vezes a gente fica querendo esperar. A gente fica esperando do outro sempre que ele nos ame, que ele nos trate com carinho, que ele nos trate com respeito. Mas a gente não faz o nosso movimento para que ele nos trate assim. Então é uma questão que nós precisamos ter coragem de tocar, né? Será que eu, com o meu jeito de ser, favoreço com que as pessoas me amem? Porque, gente, às vezes a gente encontra gente tão aborrecida, mas tão aborrecida, que fica difícil amá-las. E não é que o outro não quer amar, é porque o outro coloca muito empecilho, obstáculo, com o próprio jeito de ser. Então precisamos tomar cuidado, porque se a gente fica aborrecido demais, a gente vai afastar as pessoas de nós. Se a gente fica pegajoso demais, o outro não aguenta isso. Ninguém aguenta gente pegajosa. Então cuidado para você não cometer os exageros. Você quer tanto ser amado pelo outro que você acaba chutando. Como é que é? Colocando os pés pelas mãos, né? Tem a expressão, né? Cuidado para você não forçar demais para que o outro queira bem, para que o outro te ame, e isso acaba provocando o efeito contrário. O amor é natural, minha gente. A amizade é um processo natural. A aproximação é um processo natural. Se não aconteceu é porque não tem naturalidade nisso. A gente não pode exigir que o outro nos ame, a gente não pode exigir que o outro nos queira como amigos. Agora, a gente pode exigir o respeito. E a relação respeitosa, ela sempre faz muito bem a todos nós. Então, cuidado para você não permitir que a parte ruim da pessoa que você ama, que faz parte da sua vida, venha prevalecer sobre o amor que você tem por ela. E você que é amado, cuidado para você não oferecer demais ao outro a sua pior parte e dificultar esse relacionamento. Outro dia escutei uma história de que uma moça pulou do 10º andar. Uma experiência de suicídio, né?
E aí o porteiro a ouviu gritando socorro no momento que caía. Eu achei muito triste essa história. Porque se ela estivesse tão convencida de que verdadeiramente queria morrer, ela não teria gritado socorro. Mas se houve um grito de socorro naquele intervalo de tempo em que ninguém poderia fazer mais nada, significa que numa fração de segundos, aquela moça reencontrou um vínculo com a vida. E se arrependeu tarde. Já estava no meio da queda. Já não dava mais tempo de segurar na janela, já não dava mais tempo de dar um passo atrás, já não dava mais tempo de ser socorrida por ninguém, não dava tempo para estender uma rede. Descobriu o vínculo no momento da queda, tarde. Mas é interessante pensar nisso. O vínculo que faltava para aquela moça, o motivo que a fez pular da janela, se desvaneceu ali no meio do caminho. E de repente ela percebeu que estava fazendo uma bobagem. Tudo isso, minha gente, numa fração de segundos. Cuidado que a gente precisa ter é a gente nunca colocar os pés na janela para pular. Porque às vezes a gente se antecipa, achando que a nossa vida está ruim demais. Às vezes nós nos antecipamos com o sofrimento. O sofrimento nem chegou e nós já criamos. O motivo nem é concreto, mas nós já estamos sofrendo. Nós ficamos ansiosos demais e às vezes colocamos de maneira precipitada o pé na janela e nos antecipamos para a morte. E às vezes nem é concretamente, minha gente. Essa moça morreu concretamente. Às vezes nós colocamos o pé na janela de outra forma. Na metáfora, né? Nós não colocamos lá concretamente, mas de alguma maneira estamos nos arriscando em perder o sentido da vida. É muito fácil retomar o sentido da vida, mas perder é mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque os estímulos que estão do nosso lado, geralmente, incitam a perda do sentido da vida. É lamentável como as estruturas do mundo estão cada vez mais frias, calculistas, apressadas, desumanas. E no meio desse estardalhaço todo, dessa confusão toda, é um trabalho danado a gente manter firme a vontade de viver. A gente manter firme dentro de nós, vivo dentro de nós, o vínculo com a vida. Alguma coisa precisa me prender nessa vida. Alguma coisa precisa me fazer levantar todos os dias de manhã e enfrentar o que eu tiver que enfrentar. Às vezes é um filho que a gente tem, às vezes é um amigo que a gente tem, às vezes é uma responsabilidade afetiva que a gente tem, às vezes é um trabalho, às vezes é um projeto de sonho, de mestrado, de doutorado, de faculdade. Alguma coisa nós precisamos ter para reacender todos os dias os nossos sonhos. Mas antes de tudo isso, há uma necessidade essencial: ter Deus presente na nossa vida. Ter um Deus que nos motiva a querer ser melhor. Ter um Deus que nos incentiva a querer a vida. Uma florzinha na janela que a gente não perde de vista, que Deus nos oferece todos os dias. Às vezes nós somos muito ingratos. Nós dizemos que está tudo muito ruim, mas dizemos de maneira apressada, nos antecipamos para dizer: há tanta coisa boa acontecendo hoje, há tanta coisa bonita florescendo do nosso lado, mas muitas vezes por causa do nosso pessimismo, por causa da nossa maneira estranha de nos apressar com a morte, a gente reclama de maneira ingrata, de maneira injusta. Vamos abrir as portas da nossa casa para que coisas boas possam entrar. Abra as portas da sua mente, purifica a sua mente, para de prestar atenção nos problemas. Comece a construir soluções. Ame um pouco mais, odeie menos, reclame menos, ajude mais, busque mais soluções, ao invés de encontrar tantos problemas.
A gente sabe que a dinâmica de virar a página e começar um novo calendário nos ajuda a reinaugurar dentro de nós as esperanças, os desejos, as vontades, não é verdade? O livro do Eclesiástico nos fala de maneira tão sábia que para cada tempo, para cada dia, o seu sofrimento, a sua luta, existe debaixo do céu um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher. É assim que nós usamos o tempo, a nosso favor. Porque se a gente permitir que ele se estabeleça como nós, como uma força pesada que nos mata aos poucos, a gente perde a graça de transformá-lo em bênção. E o tempo a cronologia, precisa ser usada como um instrumental de crescimento. Eu passo por ele. Percebo que os meus dias podem ser diferentes. Sou eu que recebo mais uma vez a graça de reinaugurar um tempo na minha história. Aí você poderia dizer, padre, mas a vida continua a mesma. A vida é a mesma. As lutas são as mesmas. Mas a metáfora do ano novo nos empresta um novo sentido, um novo vigor, para que a gente possa abrir as portas da nossa casa, as janelas do nosso coração, e a gente ter a disposição de começar um novo tempo. Quem disse que você está condenado a morrer do jeito que está hoje? Não, eu não quero pensar assim. Porque aquilo que a gente pensa tem um poder muito grande sobre nós. Os nossos afetos são gestados a partir dos nossos pensamentos. É uma dinâmica o tempo todo. O coração é uma metáfora. Os nossos sentimentos são todos produzidos no cérebro, Mas a gente faz essa ligação interessante, cabeça e coração. Aquilo que eu penso, movendo as minhas ações e me possibilitando transformar aquilo que eu sonhei em realidade. O amor humano é assim, gente. É uma arma poderosa que pode edificar, como pode também destruir. É por isso que nos casamentos existem pessoas que vivem experiências maravilhosas de serem edificadas porque se casaram. Se transformaram em pessoas maravilhosas. O outro a fez crescer, o outro a promoveu, o outro a fez encontrar o que ela tinha de mais bonito e não sabia. Mas nós também sabemos que existem muitos relacionamentos, muitos casamentos, muitas amizades, que são fatores de transformação e de destruição para aqueles que vivem. Por quê? Porque o amor não está sendo interpretado com seriedade. O outro está usando do poder que tem, porque eu não sei se existe um poder maior do que esse. Eu não sei se existe uma autoridade mais determinante do que essa, a autoridade afetiva. A autoridade afetiva é uma coisa que precisa ser administrada com muito cuidado. Quando você tem autoridade afetiva sobre o outro, isso é, você é importante para o outro, aquilo que você fala tem muito peso. O seu gesto tem muito peso. A sua opinião tem muito valor. E graças a Deus, por quê? Existe uma autoridade afetiva, que se a gente exerce de um jeito certo, na hora certa, a gente consegue encaminhar o outro para o bem, para o melhor caminho. Por isso que o filho vai fazer questão de obedecer o que o pai propôs, se ele realmente tiver uma autoridade afetiva sobre o filho. O grande problema muitas vezes das nossas famílias é que a gente perdeu a autoridade afetiva. Outro começou a exercer. Como é que a gente mantém a autoridade afetiva? Amando, não tem outro jeito. É à medida que a gente ama o outro, é que o outro vai pensar 2, 3 vezes se vai nos trair ou não. É à medida que a gente percebe que o outro está dando a vida por nós, que a gente vai pensar 2, 3 vezes antes de ofendê-lo, antes de machucá-lo, ou antes de dizer alguma coisa que a gente sabe que vai fazer mal para aquela pessoa. Não é fácil não, eu sei. Mas essa autoridade afetiva, ela nos salva. Ela nos orienta, ela nos encaminha. É você ouvir a palavra certa, da pessoa certa,
e na hora certa. Quem tem a autoridade afetiva sobre o outro precisa saber que tem essa regra. A hora de dizer, como vai dizer. Porque você sabe que aquilo que você vai dizer vai ter peso. Muitas vezes as pessoas são destruídas porque aquele que tinha autoridade afetiva, utilizando-se de objetivos pessoais e escusos, querendo tirar vantagem da autoridade que tinha sobre o outro, manipulou. Fez o que quis. Isso é muito perigoso. Volto a dizer, não era para isso que Jesus entrava na vida das pessoas. Jesus entrava na vida das pessoas porque queria transformá-las em pessoas melhores. E essa precisa ser a nossa postura no mundo, minha gente. Nós somos cristãos, vivemos a mesma missão. Se quisermos entrar na vida do outro, a gente tem que ter essa consciência. Eu quero entrar para tornar o outro melhor. Para torná-lo pior? Não. Essa é a mística do diabo, O diabo que gosta disso. O diabo é que faz questão de transformar as pessoas em pessoas piores. Mística não, Esta é a maldade dele. Não é nosso objetivo. E hoje eu tenho certeza que Deus quer entrar na sua vida, quer exercer autoridade aí no seu coração, só com esse único objetivo: fazer você ser uma pessoa melhor. Que você descubra um jeito interessante de ficar mais leve, de jogar fora um pouquinho dos pesos que lhe acorrentam, e se existe alguma autoridade afetiva sendo exercida em você, e se você percebe que essa autoridade está lhe destruindo, tenha coragem de colocar essas cartas na mesa e definir o papel dessas pessoas. Porque se você não cuidar de você, é difícil que outras pessoas possam ajudar a cuidar. Cuidado tem que partir de nós. Tem uma história interessante, Isso é muito antigo, não sei nem quem inventou isso. Dizem que uma vez um caçador viu uma lebre passando e ele correu atrás da lebre. Quando ele estava correndo atrás dessa lebre, um outro caçador o viu também e viu a lebre. E começou a correr atrás também. Só que tinha um outro caçador que estava tirando um sono, um cochilo. Quando ele viu, já estava passando o segundo caçador. Ele não viu a lebre. Aí ele pergunta: por que vocês estão correndo? Aí eles contam: não, é porque tem uma lebre ali na frente. Aí ele começa a correr atrás também. E a mesma coisa, foram se juntando um monte de caçadores correndo atrás, por causa da história que os caçadores contaram que tinham visto uma lebre. Mas quem viu foram somente os 2 primeiros. Os outros estavam correndo por causa do movimento, não tinha nada para fazer mesmo, alguém viu, vamos correr atrás também. Moral da história: algumas horas depois, os caçadores foram se cansando e foram parando de correr. E somente continuaram correndo os 2 que tinham visto a lebre. Porque eles sabiam atrás de que eles estavam correndo. A nossa vida de cristãos é a mesma coisa. Falo para nós que somos católicos, falo para vocês que são evangélicos. Às vezes nós colocamos a nossa confiança no pastor, porque ele nos contou que tem uma lebre na estrada. Mas não pode ser assim. Eu tenho que ver a lebre, porque senão eu vou desanimar com o tempo. Se eu não faço uma experiência de Jesus, se eu não experimento Ele na minha carne, o poder da sua ressurreição, mudando o meu jeito de ser, mudando o meu jeito de ser homem, de ser padre, modificando o meu jeito de achar, de viver, de olhar, de sentir, enfim, se eu não sinto os benefícios do meu processo de conversão, que é me tornar uma pessoa melhor, em pouco tempo eu paro de correr atrás. E só chega aquele que viu o Senhor.
É igual a história da samaritana, que ela corre para contar. E aí eles vêm para confirmar o que ela havia contado. E depois ela volta e encontra com eles. E eles falam para ela: nós acreditamos não é porque você nos contou. Nós acreditamos é porque nós também o vimos. Nós não estamos agora acreditando na palavra de Jesus porque você veio falar dele para nós. Não. Nós estamos acreditando na palavra de Jesus é porque nós o ouvimos falar também. E a sua palavra nos tocou. É a mesma história, minha gente. Às vezes a gente vai, é porque a gente quer ver aquele pregador, quer ver aquela pessoa falar, mas a gente não descobre a essência do que ele está falando. A gente para só nele, e não pode, porque um dia pode ser que esse pregador te decepcione. E é bom que decepcione, sabe por quê? Para você saber se você acredita em Deus ou não. Porque se diante da decepção com aquilo que é humano, a sua fé vai por terra, então significa que ela nunca foi fé. Ela foi apenas uma confiança naquele humano que estava te levando junto. E não pode ser por aí. A nossa fé tem que ser algo maior, tem que ser mais fundamentada. Ela não pode depender dessa precariedade humana. Não. A gente não põe a esperança naquilo que a gente não viu. A gente põe esperança naquilo que a gente viu. E por isso que nós temos que fazer a experiência constante de ver o Senhor. Como? Através da sua palavra, através do sacramento, através do conhecimento das coisas dele, a gente sentir os benefícios da vida de Deus na nossa vida. Isso é muito bonito. Quando você tem uma pessoa verdadeiramente convertida, você pode esquecer, ela nunca mais vai ser um problema, porque ela vai descobrir a chave para resolver os problemas que ela tem. Você pode observar, as pessoas que mais nos dão trabalho na vida, elas não têm vida em Deus. E se fala que tem, é farsa. É farsa. Porque quando Deus entra na nossa vida de verdade, Ele nos coloca uma coragem tamanha para enfrentar a vida, que não há nada, absolutamente nada, e digo isso com todas as letras, não há nada que seja capaz de derrubar aquela pessoa. Isso não é conversa fiada, não. Quando você encontra uma pessoa de fé verdadeira, sólida e fundamentada, essa pessoa ela é naturalmente equilibrada, trabalha a partir do bom senso, busca sempre a sabedoria, quer sempre ajudar, tem sempre uma palavra de incentivo, quer sempre buscar um jeito de consertar o que está errado. Que Deus só faz isso com a gente, minha gente. Deus só nos melhora. Quanto mais a gente mergulha em Deus, melhor a gente fica. Isso é bonito demais. Deus não é um peso, Deus não vem para nos pesar a vida, Deus não é uma situação desagradável, não, é o contrário. Quando Deus entra na nossa vida, Ele nos ajuda a organizar a nossa casa, nos ajuda a olhar para os nossos filhos, nos ajuda a olhar para a nossa esposa, nos ajuda a olhar para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Hoje mesmo eu estava dando um pito lá, numa pessoa que eu amo, que é laço de sangue. Eu dizia, reaja. Não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. Deus nos ajuda a fazer, Ele não faz por nós. E é bonito isso. O pai que ama, ensina o filho a fazer, não faz. Gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta. Como o senhor vê a história da Igreja Católica? Suas bases, o que foi e o que é hoje? Faço essa pergunta porque há muito tempo que eu estava descrente da religião e havia parado até de frequentar mesmo a igreja. Só depois de assistir os seus programas, eu comecei a resgatar a minha vontade de retomar a religião. Por isso que para mim é importante ressaltar que em momento algum perdi a minha fé. A minha fé em Deus é absoluta. Faço minhas orações, sou cristã. Mas o que eu via e via na igreja não me convencia. As pessoas vão à igreja sempre, mas esquecem de praticar o amor no dia a dia, de ajudar nas pequenas oportunidades e assim por diante. Cris, é interessante a gente pensar que a fé em Jesus, ela passa também pela fé na igreja, porque o tempo todo a igreja legitima esta presença de Cristo na história, através dos sacramentos, através da palavra. Então, nós precisamos da igreja, do ponto de vista humano a gente precisa. Jesus não precisaria da igreja, mas Ele, por uma razão humana, Ele institui a igreja, porque nós somos homens e mulheres que precisam de situações que nos ajudem a nos prender naquilo que é eterno.
Interessante isso, né? Porque o que é a realidade material perto de tudo que é eterno? Não é nada. A matéria, ela é temporária, ela passa. Será que a gente pode dizer que a igreja também passa? Será que nós podemos dizer também que esta igreja é temporária? O caráter humano dela é. Não é temporário na igreja a presença do Cristo. Agora, a maneira como este Cristo é vivido e interpretado pela igreja, isso depende muito do tempo, depende muito da época, depende das pessoas que refletem, depende das pessoas que lideram. Há uma perspectiva muito interessante que diz que Deus vai ser sempre vítima da inteligência humana. Porque a igreja é santa, mas ela é também humana. E no momento que ela é humana, ela é marcada por limites, ela é marcada por erros, porque não existem pessoas que não cometem erros. Esse ser humano ainda não foi fabricado. E como Cristo institui uma igreja humana e divina, ficamos sabendo que o que é divino na igreja, isso não passa, mas o que é humano passa. O padre morre, a sacristã morre, o leitor morre, a pastoral acaba e o Cristo continua. Onde é que está o grande erro, Cristiano? É quando nós prendemos a nossa atenção e a nossa fé no aspecto humano da igreja. Aí você vai se decepcionar, porque é humana, e no momento que você se decepciona, você vai embora, porque perdeu o sentido para você. Por isso que tudo o que é humano precisa ser relativo, não tem outro jeito. É relativo porque eu não tenho como ser absoluto. Eu não posso, como padre, por exemplo, eu não sou absoluto, eu sou relativo, eu passo, eu perco a minha utilidade dentro da igreja, eu perco o meu papel, eu posso perder a minha pastoral, mas a dimensão sacral da igreja que está em mim, essa não passa, porque eu sou batizado, porque eu estou crismado, eu estou confirmado, eu participo da vida dessa igreja. O Cristo que está em mim já me dá esta garantia. Então realmente, quando nós temos o processo histórico, se a gente for olhar para isso, a gente tem todas as razões para falar, a igreja errou demais, eu vou largá-la para lá. Veja bem, muitas pessoas imaturas, no momento em que estudam a Santa Inquisição, que foi um período da igreja terrível, de erros terríveis humanos, muita gente corre o risco de perder a fé. Só que aí a gente tem que fazer uma leitura. Aquele erro humano não é a totalidade da igreja. Aquele tempo da igreja não condensa tudo que a igreja é. A igreja é mais do que isso. A igreja é santa. E se eu me prendo no que é o pecado da igreja, então eu não terei razões para seguir a Jesus. É o que o Dom Carmo falava para nós ontem, no nosso dia da misericórdia. Ele falava, nós não podemos seguir a pessoa. Nós temos que seguir a Jesus. Às vezes a gente escuta muito, né? Padre, eu saí da minha igreja porque eu me decepcionei com o padre. Então tá certo, vai embora mesmo. Se o motivo de você estar na igreja era o padre, você passou da hora de você ir embora. Você precisa ir lá descobrir um outro valor. Nós não estamos na igreja por causa do padre. Nós estamos na igreja por causa de Jesus. Agora o padre, ele pode ajudar ou prejudicar a nossa permanência. Claro, aí é o processo de santidade dele que ele tem que avaliar. Mas você também tem o seu. Outro dia eu atendi uma pessoa que ela falou assim, padre, eu não vou na igreja porque todo mundo lá é tudo um bando de safado, tudo um bando de hipócrita. Pensei, olha, onde é que não tem gente safada? Onde é que não tem gente hipócrita? Se for assim, você não pode ir nem à academia. Todo lugar tem gente safada, tem gente hipócrita. Mas não é por causa disso que a gente deixa de frequentar esses lugares. Só que aqui, a safadeza e a hipocrisia tem jeito. Aqui nós acreditamos no processo de conversão, nós acreditamos na mudança. Por isso que é muito honesto, teria que ser muito honesto da nossa parte, a gente assumir, olha, eu estou em processo de melhora. Então o grupo que eu participo, o meu grupo de igreja, o meu grupo de reflexão, é um grupo que conhece as minhas fraquezas. E no momento em que elas vêm à tona, as pessoas me ajudam a superar isso. É tão bonito, né? E aí entra todo o caráter comunitário dessa conversão. Eu estou dentro da igreja e na igreja eu me converto ao Cristo.
Só que a minha conversão, ela esbarra também nas pessoas que estão do meu lado. Então eu preciso o tempo todo estar atento ao meu jeito de ser cristão, e o outro me ajuda com o seu jeito também. É uma forma que a gente tem, Cristiane, de vencer este peso do que é humano, né? Não, gente, erros nós vamos cometer sempre. O que a gente não pode é perder de vista o Cristo. Às vezes tem gente que pede a fé por cada coisa que não dá nem para entender. Não dá para entender mesmo. E quando contam as razões pelas quais deixou de frequentar a igreja, dizem, não, nunca foi maduro, nunca foi fé. Porque se é fé mesmo, você não vai depender daquilo que está sendo ali. Essa carta aqui é muito triste, eu não sei nem que dia que ela me foi enviada. Hoje eu estava arrumando gaveta, passei o dia jogando fora um monte de coisa e encontrei muitas cartas que eu confesso que não tinha lido ainda. Essa é uma delas. Padre Fábio, é uma imensa emoção saber que esta carta estará um dia em suas mãos. Quero agradecer a você por me ajudar sem saber a me manter de pé, depois da perda de meu filho. Meu nome é Emily e hoje eu tenho um anjo no céu chamado Gabriel, Padre. Jesus chamou meu filho dia 27 de dezembro do ano passado. Não sei se foi deste ano ou se foi do outro. E por ironia, não sei, era o dia do aniversário dele. Ele completaria 7 aninhos de vida. Acordamos de manhã, deixei ele na casa dos meus avós, do lado da minha casa, e fui buscar o bolo do aniversário dele. Quando a minha amiga me entregou o bolo, recebi a ligação da minha avó dizendo que ele estava passando mal e que era para eu ir, porque parecia um quadro sério. Foi levado para o hospital e eu corri para lá. Padre, vi meu filho ser tirado do carro nos braços do enfermeiro, estava desmaiado, com a boca roxa e a sola dos pés também. Meu filho teve um infarto fulminante aos 7 anos. Padre, a dor no meu peito era como uma queimadura, ardia, queimava. Fizeram tudo no hospital da minha cidade, tentando trazer o meu filho de volta, mas sem sucesso. Segui, Padre, todo o ritual do velório, agarrado a ele, até o momento do enterro. É como se Jesus me carregasse em seus braços. Amigos foram à minha casa, me retiraram tudo do armário, que eu mesma sempre preparei com tanto carinho. Meu menino, meu amigo, meu companheiro e meu filho. Éramos apenas eu e ele, Padre. O pai não morava conosco. De lá para cá, segui minha vida, com fé que sempre tive em Deus, acompanhando o seu programa de direção espiritual, e por incrível que pareça, como o senhor contou, vários relatos de mães que perdem seus filhos e nos diziam em imenso conforto o que fazer e como seguir. A Canção Nova me ajudou, em especial o senhor também. Sempre fui muito católica, de enorme fé em Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, me carrega nos braços. Tenho certeza, Padre, que vou estar com meu filho um dia. Escreva essa carta, onde essa amiga Gabriele que lhe entrega, e te peço oração por ela, que me ajuda com uma quantia todo mês, para pagar uma psicóloga que tem me ajudado muito. Te peço de coração que ore por mim, por meus pais, José Cláudio e Dine, pois eles estão parados no tempo, embora sejam fiéis a Deus. O fim do ano se aproxima, e no dia 27 de setembro fica no meio das datas festivas mais significativas. Eu estou com medo, Padre, de sentir tudo de novo. Mas enfim, enquanto eu viver, essas datas estão aí e eu terei de enfrentá-las. Obrigado por tudo, sua bênção, meu amigo. Que Deus o abençoe cada vez mais. Emily. Minha filha, eu sei, não tenho ideia se essa carta me foi enviada no ano passado, eu creio que não. Acho que ela me foi enviada em 2014. Os sofrimentos, eles não envelhecem, né? Eu tenho certeza que você continua o seu processo de luta, libertar-se da perda, da mesma maneira como nós também precisamos libertar o nosso coração de tudo aquilo que um dia amarrou, que nos impediu de ir além, porque as dores nos paralisam, os sofrimentos nos paralisam, as mortes nos paralisam.
E você, Emily, com certeza precisa enfrentar diariamente o livramento que Deus lhe proporciona através da sua força. Mas é uma tarefa humana difícil de ser vivida. Não é fácil sepultar um filho, não é fácil sepultar alguém que a gente ama, porque nós temos muitos limites. Limites que nos dificultam a viver o luto, a compreender o sofrimento, faz parte de nós. Também você, que também enfrenta as suas lutas diariamente, que precisa acomodar o sofrimento para a vida continuar. Nada é como a gente, as coisas não acontecem como a gente determina. Nós não somos os senhores do tempo. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Hoje temos as pessoas que nós amamos, amanhã não temos mais. E a gente precisa ser livre para compreender isso. A gente precisa se libertar de tudo aquilo que o passado nos prende, nos escraviza e que muitas vezes nos impede de ver a graça do momento presente. Ou então às vezes estamos amarrados no futuro, né, que a gente nem sabe se vai ter. Boa parte da vida a gente perde assim, amarrados no passado ou no futuro. Pouco sobra de nós para o presente. E é por isso que fico sempre muito encantado com essa capacidade que Jesus tinha de acordar as pessoas para o momento presente. É o que nós muitas vezes precisamos. Acordar a nossa consciência para compreender o momento presente. O passado pode até nos ensinar, o futuro pode até nos motivar, mas quem deve nos determinar é o momento presente. É isso que eu lhe desejo, que o seu presente seja como o da Emily, apesar de sofrido, cheio de força, de coragem e de resistência. Já parou para pensar que sua vida pode ser um evangelho também? Mesmo que ela nunca seja proclamada nas nossas liturgias, mesmo que não seja a leitura de domingo, pensar que a sua vida é um evangelho que hoje está evangelizando alguém. Pode ser que não dê tempo de você falar de Jesus para alguém. Pode ser que não dê tempo de você abrir a Bíblia, falar, pregar, falar dos profetas. Pode ser que não dê tempo. Mas as pessoas estão de olho em você. Quando olham para o seu jeito de viver, quando olham para o seu jeito de falar, quando olham para o seu olhar, quando é atendido por você lá na loja que você trabalha, lá no seu estabelecimento comercial, ou quando você presta serviço a alguém através do conhecimento que você tem, quando você empresta o seu saber, assim como o médico empresta o seu saber para curar a doença de alguém. Esse é o evangelho que o mundo precisa, minha gente. E é esse evangelho que vai convertendo as pessoas, é esse evangelho que vai tendo o poder de mudar a vida das pessoas, porque elas vão vendo que o Cristo que aconteceu em nós também pode acontecer na vida delas. Porque quando a gente encontra uma pessoa feliz e realizada, de alguma maneira a gente começa a prestar atenção no que ela fez para ser assim. Tem gente que até tem inveja dos outros por causa disso, né? Presta atenção no que o outro fez para conseguir o que conseguiu. Mas esta inveja você não precisa ter, porque este crescimento pessoal você pode alcançar todos os dias. Esta oportunidade de fazer a sua vida um evangelho, um ensinamento, uma vida verdadeira, todos nós temos. Basta a gente prestar atenção no que a gente escolhe e como a gente vive. Partilhe o evangelho de hoje, que é a sua vida. Mesmo que esse evangelho hoje seja marcado por tristeza, não importa. O evangelho, para ser verdadeiro, ele tem que ter cruz, ele tem que ter calvário, ele tem que ter ressurreição, ele tem que ter bodas de Caná, ele tem que ter ressurreição de Lázaro. E você pode ter certeza que em todos estes aspectos, em todas essas histórias nós nos localizamos. Seja na fome que motivou o pedido de milagre a Jesus, ou seja na saciedade, de alguma maneira nós nos identificamos com as palavras que estão escritas ali. O Evangelho foi escrito há tantos anos atrás, mas ele é para nós.
é palavra dita a nossos ouvidos. E quando a gente escuta, a gente pensa, a gente vive isso também. Hoje eu estava fazendo uma música de manhã, cuja motivação era esta. Eu não coloquei os meus olhos em Jesus por causa dos milagres que Ele fez. A mim não importa se o mar abriu, se não abriu, se Ele caminhou sobre as águas. A mim não importa se Ele multiplicou o pão, se multiplicou o peixe. A mim não importa se Ele ressuscitou os mortos. Porque na metáfora da minha vida, eu posso lhe garantir que não foram poucas as vezes que nos mares da minha vida, Deus me ajudou a andar sobre as águas. Este milagre aconteceu em mim. Então eu não preciso palpar esta realidade. Eu não preciso saber que Jesus andou sobre as águas. Isso para mim é desnecessário. Ele me faz andar sobre os mares da minha vida. Quantas vezes, minha gente, situações em que eu pensei que eu ia submergir, que eu não ia sobreviver, por causa do poder de impacto que a vida tinha sobre mim naquela hora, pelo poder de tristeza que a vida tinha sobre mim naquela hora, pelo poder de decepção, de derrota. Quantas vezes você também foi impactado pela vida, assim como aquela pequena cidade foi impactada por um maremoto? E você passou tranquilo, sofrendo, mas nada lhe fez retirar do rumo. Então você também pode, como eu, dizer que você não precisa da prova concreta que Jesus tem andado sobre as águas. Ele lhe fez andar naquele momento de dificuldade. Nós não precisamos da prova de que Jesus tenha multiplicado os pães e os peixes. Quantas vezes na experiência de fome, fome de amor, fome de afeto, fome de atenção, de olhar, Deus também multiplicou isso em nós através de uma única pessoa que nos amava. Quando você pensava que você não tinha ninguém mais na vida e de repente os seus olhos descobriram uma única pessoa que representou uma multidão para você naquela hora. Porque às vezes nós temos uma multidão ao nosso lado e mesmo assim a gente ainda se sente só. E às vezes, quando nós temos a única pessoa e a pessoa certa, é como se nós tivéssemos uma multidão nos ajudando a viver aquele momento. Isso não é teoria. Você sabe na prática que existem pessoas que têm o poder e o dom de serem como uma multidão. Ocupam os espaços do coração da gente. Chegam e parece que já não falta mais nada. Chegam na nossa vida e a gente tem a sensação de que já não nos falta absolutamente nada. Às vezes não são pessoas muito grandes, não. Quantas vezes na experiência de você pegar uma criança, um neto, que nem sabe falar ainda, só sabe olhar para você. Nem sabe qual é o grau de parentesco que você tem com ele. Ele só sabe que você o ama, pelo jeito como você o pega, pelo jeito como você fala com ele. Ele se sente seguro nos seus braços. Quantas vezes aquele netinho que você pegou no braço, no colo, representou um mundo inteiro, um balaio de felicidades, que há tanto tempo você não experimentava na vida, e olha que ele não te deu absolutamente nada. O que uma criança de 1 ano, 2 anos pode dar a gente? Quase nada. É que na verdade, no momento em que a gente pega no colo, é como se ela despertasse dentro de nós coisas antigas que ficaram adormecidas, coisas boas, sentimentos bons. Assim como a felicidade vem, de repente você não sabe que está vindo, não sabe por que veio. É a vida e sua capacidade de ser generosa. É Deus multiplicando o nosso pão. É Deus saciando a nossa fome. É Deus molhando os nossos lábios no momento da nossa sede. Com amor. Porque não há um jeito mais bonito de Deus se fazer presente na vida da gente, senão através das pessoas que nós amamos. Isso é o que há de mais concreto, carnal, experiencial. É Deus humano
acontecendo em nós. Assim como hoje nós podemos celebrar a presença real dele na Eucaristia, nós também podemos celebrar a presença real de Deus no amor que nós amamos e no amor que nos ama. As pessoas que fazem parte da nossa vida, na nossa casa, por mais dificuldades que nós tenhamos, é o corpo de Cristo, presente, atuante em nosso meio através do amor que nós amamos. Outro dia escutei uma história de que uma moça pulou do 10º andar. Uma experiência de suicídio, né? E aí o porteiro a ouviu gritando socorro no momento que caía. Eu achei muito triste essa história. Porque se ela estivesse tão convencida de que verdadeiramente queria morrer, ela não teria gritado socorro. Mas se houve um grito de socorro naquele intervalo de tempo em que ninguém poderia fazer mais nada, significa que numa fração de segundos, aquela moça reencontrou um vínculo com a vida. E se arrependeu tarde. Já estava no meio da queda. Já não dava mais tempo de segurar na janela, já não dava mais tempo de dar um passo atrás, já não dava mais tempo de ser socorrida por ninguém, não dava tempo para estender uma rede. Descobriu o vínculo no momento da queda, tarde. Mas é interessante pensar nisso. O vínculo que faltava para aquela moça, o motivo que a fez pular da janela, se desvaneceu ali no meio do caminho. E de repente ela percebeu que estava fazendo uma bobagem. Tudo isso, minha gente, numa fração de segundos. Cuidado que a gente precisa ter é a gente nunca colocar os pés na janela para pular. Porque às vezes a gente se antecipa, achando que a nossa vida está ruim demais. Às vezes nós nos antecipamos com o sofrimento. O sofrimento nem chegou e nós já criamos. O motivo nem é concreto, mas nós já estamos sofrendo. Nós ficamos ansiosos demais e às vezes colocamos de maneira precipitada o pé na janela e nos antecipamos para a morte. E às vezes nem é concretamente, minha gente. Essa moça morreu concretamente. Às vezes nós colocamos o pé na janela de outra forma. Na metáfora, né? Nós não colocamos lá concretamente, mas de alguma maneira estamos nos arriscando em perder o sentido da vida. É muito fácil retomar o sentido da vida, mas perder é mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque os estímulos que estão do nosso lado, geralmente, incitam a perda do sentido da vida. É lamentável como as estruturas do mundo estão cada vez mais frias, calculistas, apressadas, desumanas. E no meio desse estardalhaço todo, dessa confusão toda, é um trabalho danado a gente manter firme a vontade de viver. A gente manter firme dentro de nós, vivo dentro de nós, o vínculo com a vida. Alguma coisa precisa me prender nessa vida. Alguma coisa precisa me fazer levantar todos os dias de manhã e enfrentar o que eu tiver que enfrentar. Às vezes é um filho que a gente tem, às vezes é um amigo que a gente tem, às vezes é uma responsabilidade afetiva que a gente tem, às vezes é um trabalho, às vezes é um projeto de sonho, de mestrado, de doutorado, de faculdade. Alguma coisa nós precisamos ter para reacender todos os dias os nossos sonhos. Mas antes de tudo isso, há uma necessidade essencial: ter Deus presente na nossa vida. Ter um Deus que nos motiva a querer ser melhor. Ter um Deus que nos incentiva a querer a vida. Uma florzinha na janela que a gente não perde de vista, que Deus nos oferece todos os dias. Às vezes nós somos muito ingratos. Nós dizemos que está tudo muito ruim.
mas dizemos de maneira apressada, nos antecipamos para dizer. Há tanta coisa boa acontecendo hoje, há tanta coisa bonita florescendo do nosso lado, mas muitas vezes por causa do nosso pessimismo, por causa da nossa maneira estranha de nos apressar com a morte, a gente reclama de maneira ingrata, de maneira injusta. Vamos abrir as portas da nossa casa para que coisas boas possam entrar. Abra as portas da sua mente, purifica a sua mente, para de prestar atenção nos problemas. Comece a construir soluções. Ame um pouco mais, odeie menos, reclame menos, ajude mais, busque mais soluções, ao invés de encontrar tantos problemas. A gente sabe que a dinâmica de virar a página e começar um novo calendário nos ajuda a reinaugurar dentro de nós as esperanças, os desejos, as vontades, não é verdade? O livro do Eclesiástico nos fala de maneira tão sábia que para cada tempo, para cada dia, o seu sofrimento, a sua luta, existe debaixo do céu um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher. É assim que nós usamos o tempo, a nosso favor. Porque se a gente permitir que ele se estabeleça como nós, como uma força pesada que nos mata aos poucos, a gente perde a graça de transformá-lo em bênção. E o tempo a cronologia, precisa ser usada como um instrumental de crescimento. Eu passo por ele. Percebo que os meus dias podem ser diferentes. Sou eu que recebo mais uma vez a graça de reinaugurar um tempo na minha história. Aí você poderia dizer, padre, mas a vida continua a mesma. A vida é a mesma. As lutas são as mesmas. Mas a metáfora do ano novo nos empresta um novo sentido, um novo vigor, para que a gente possa abrir as portas da nossa casa, as janelas do nosso coração, e a gente ter a disposição de começar um novo tempo. Quem disse que você está condenado a morrer do jeito que está hoje? Não, eu não quero pensar assim. Porque aquilo que a gente pensa tem um poder muito grande sobre nós. Os nossos afetos são gestados a partir dos nossos pensamentos. É uma dinâmica o tempo todo. O coração é uma metáfora, os nossos sentimentos são todos produzidos no cérebro, Mas a gente faz essa ligação interessante, cabeça e coração. Aquilo que eu penso, movendo as minhas ações e me possibilitando transformar aquilo que eu sonhei em realidade. O amor humano é assim, gente. É uma arma poderosa que pode edificar, como pode também destruir. É por isso que nos casamentos existem pessoas que vivem experiências maravilhosas de serem edificadas porque se casaram. Se transformaram em pessoas maravilhosas. O outro a fez crescer, o outro a promoveu, o outro a fez encontrar o que ela tinha de mais bonito e não sabia. Mas nós também sabemos que existem muitos relacionamentos, muitos casamentos, muitas amizades, que são fatores de transformação e de destruição para aqueles que vivem. Por quê? Porque o amor não está sendo interpretado com seriedade. O outro está usando do poder que tem, porque eu não sei se existe um poder maior do que esse. Eu não sei se existe uma autoridade mais determinante do que essa, a autoridade afetiva. A autoridade afetiva é uma coisa que precisa ser administrada com muito cuidado. Quando você tem autoridade afetiva sobre o outro, isso é, você é importante para o outro, aquilo que você fala tem muito peso. O seu gesto tem muito peso. A sua opinião tem muito valor. E graças a Deus, por quê? Existe uma autoridade afetiva, que se a gente exerce de um jeito certo, na hora certa, a gente consegue encaminhar o outro para o bem, para o melhor caminho. Por isso que o filho vai fazer questão de obedecer o que o pai propôs, se ele realmente tiver uma autoridade afetiva sobre o filho. O grande problema muitas vezes das nossas famílias é que a gente perdeu a autoridade afetiva. Outro começou a exercer.
Como é que a gente mantém a autoridade afetiva? Amando, não tem outro jeito. É à medida que a gente ama o outro, é que o outro vai pensar 2, 3 vezes se vai nos trair ou não. É à medida que a gente percebe que o outro está dando a vida por nós, que a gente vai pensar 2, 3 vezes antes de ofendê-lo, antes de machucá-lo, ou antes de dizer alguma coisa que a gente sabe que vai fazer mal para aquela pessoa. Não é fácil não, eu sei. Mas essa autoridade afetiva, ela nos salva. Ela nos orienta, ela nos encaminha. É você ouvir a palavra certa, da pessoa certa e na hora certa. Quem tem a autoridade afetiva sobre o outro precisa saber que tem essa regra. A hora de dizer, como vai dizer. Porque você sabe que aquilo que você vai dizer vai ter peso. Muitas vezes as pessoas são destruídas porque aquele que tinha autoridade afetiva, utilizando-se de objetivos pessoais e escusos, querendo tirar vantagem da autoridade que tinha sobre o outro, manipulou. Fez o que quis. Isso é muito perigoso. Volto a dizer, não era para isso que Jesus entrava na vida das pessoas. Jesus entrava na vida das pessoas porque queria transformá-las em pessoas melhores. E essa precisa ser a nossa postura no mundo, minha gente. Nós somos cristãos, vivemos a mesma mística. Se quisermos entrar na vida do outro, a gente tem que ter essa consciência. Eu quero entrar para tornar o outro melhor. Para torná-lo pior? Não. Essa é a mística do diabo, né? O diabo que gosta disso. O diabo é que faz questão de transformar as pessoas em pessoas piores. Mística não, né? Esta é a maldade dele. Não é nosso objetivo. E hoje eu tenho certeza que Deus quer entrar na sua vida, quer exercer autoridade aí no seu coração, só com esse único objetivo: fazer você ser uma pessoa melhor. Que você descubra um jeito interessante de ficar mais leve, de jogar fora um pouquinho dos pesos que lhe acorrentam, e se existe alguma autoridade afetiva sendo exercida em você, e se você percebe que essa autoridade está lhe destruindo, tenha coragem de colocar essas cartas na mesa e definir o papel dessas pessoas. Porque se você não cuidar de você, é difícil que outras pessoas possam ajudar a cuidar. Cuidado tem que partir de nós. Padre Fábio, tenho passado por tribulações em minha família e gostaria muito de uma palavra de orientação. Meus pais ambos estão com quase 80 anos e mais de 40 anos de casamento. Estão vivendo agora uma crise conjugal. Ela o agride verbalmente com ofensas e acusações. São brigas constantes, ele se revolta, a deixa sozinha mesmo sabendo que necessita de cuidados. Ela passou por problemas de saúde e tem visão muito limitada. E às vezes fala até em suicídio. Eu não interfiro na vida deles, mas minha mãe sempre me cobra que eu preciso dar um jeito nele, que eu tenho que mudar o pensamento dele e que tenho que falar com ele. Padre Fábio, como devo agir? Como não tenho experiência de matrimônio, o que tenho tentado falar para eles é que precisam saber envelhecer juntos, até porque os defeitos de cada um, as diferenças, existiram desde o início do casamento. Mas quando digo algo, minha mãe entende que estou a favor de meu pai e vice-versa. Obrigado, que Deus abençoe. Minha filha, realmente é muito difícil. Imagina, um casal de quase 80 anos enfrentando crises conjugais, né? É muito complicado, porque a velhice é o tempo em que a gente precisa ter uma tranquilidade para se despedir bem da vida, não é? Acho que envelhecer é você tomar essa consciência. Eu estou me despedindo do tempo, eu estou me despedindo da vida, eu estou me despedindo da experiência de ser quem eu sou aqui, materialmente, como eu posso ser. A partir do momento que eu começo a criar conflitos e deixar que as dificuldades me assolem, eu me despeço mal da vida. Agora é provável, minha filha, que
a crise conjugal seja um processo que vem vindo de longe, né? Não é possível que as diferenças tenham surgido agora. O problema é que, às vezes, na velhice, os nossos defeitos ficam muito acentuados. Eu sempre gosto de dizer, olha, aos 10 anos é fácil mudar. Aos 20 fica um pouquinho mais difícil. Aos 30 a dificuldade aumenta um pouquinho mais. Aos 40 é quase que impossível. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cristalizar os nossos defeitos. A psicologia chama isso de cristalização, né? O que é? Virou um cristal e agora fica difícil quebrar. É por isso que, se você hoje tem a oportunidade de superar os seus defeitos, não perca tempo. Está mais maleável, está mais fácil de lidar, você tem mais disposição para as mudanças, porque depois, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando mais casca dura, não é verdade? Então o tempo da mudança é o tempo da juventude. Não estou dizendo que velhos não podem ser modificados, podem, mas é muito mais sofrido, é muito mais difícil. E aí, os nossos defeitos que não foram cuidados na juventude tendem a se tornar uma bomba pronta para ser explodida na nossa velhice. Então, como é que a gente pode lidar com os defeitos que ficaram cristalizados? Tomando consciência deles. E a melhor maneira, Fátima, de interferir na vida conjugal dos nossos pais é de maneira muito amorosa, propondo uma conversa. E, às vezes, com um tratamento de choque mesmo, olhando nos olhos e falando, olha, vocês querem se despedir da vida desse jeito, né? Querem terminar a vida brigando, né? Será que não está na hora de começar também a propor um pouco uma atividade lúdica? Porque às vezes a velhice, gente, falta isso. Falta atividade lúdica, isso é, falta entretenimento. Fazer uma atividade física, né? Ter a oportunidade de jogar fora um pouco essas energias que vão ficando acumuladas. A pessoa, aos 80 anos de idade, ela tem necessidade de canalizar essas energias que muitas vezes estão acumuladas. Eu me recordo, hoje a gente quase não tem mais, né? Mas lá em Formiga, onde eu nasci, né? Eu me lembro que lá tinha o Clube de Mães. O que era o Clube de Mães? Um centro onde lá eles recolhiam tecidos velhos, retalhos que vinham de fábricas. E lá as mulheres passavam, às vezes, 2, 3 horas da tarde, né? Eu me lembro que minha mãe participava do Clube de Mães. Elas ali aprendiam bordado, elas se ocupavam de trabalhos artesanais. E lá elas tinham a oportunidade de fazerem um pouco a purificação, né? Jogar fora, porque o trabalho manual, ele faz muito bem para a nossa cabeça. E é por isso que envelhece melhor aquele que tem um hábito, aquele que sabe fazer um tricô, que ocupa o coração e a cabeça, que não fica com espaço vago, né? Por isso que palavras cruzadas fazem muito bem para as pessoas mais idosas, porque elas vão ocupar o tempo que está brigando, não, está lá fazendo a palavrinha cruzada de vez em quando, né? Ocupar os nossos pais, começar a oferecer para eles algumas atividades que são próprias deste tempo da vida, não é verdade? Então veja, Fátima, o que você pode fazer com seus pais para aliviar um pouquinho essa tensão? Que é provável que eles estejam vivendo esse processo de tensão que seja fruto de um jeito de ser, de uma estrutura familiar, de um jeito, de um cotidiano, de uma rotina. Às vezes a gente muda o nosso jeito de ser, a gente muda a nossa disposição afetiva para a vida se a gente muda um pouquinho a nossa rotina. Mudar a rotina para melhor. Incluir na rotina alguma coisa que alivie o peso da vida. Porque nós ficamos muitas vezes pesados demais, nós temos uma rotina muito enfadonha, e a rotina não precisa ser ruim não, viu? A rotina pode ser positiva desde que exista um espaço de criatividade na estrutura dessa rotina. E muitas vezes falta para os nossos velhos, para as pessoas mais idosas dentro da nossa casa, um pouco de felicidade na rotina. Então, vamos descobrir o que você pode fazer para amenizar
um pouco os conflitos dos seus pais, mas ao mesmo tempo saiba que este momento da vida eles precisam de muito carinho, de muita atenção, e você como filha pode oferecer isso a eles. Padre Fábio, a história é a seguinte: uma senhora havia chegado para o senhor numa confissão e tinha dito que um padre havia dito para ela que o inferno era o lugar dela, porque ela estava morando com um homem que havia sido casado. O senhor a consolou e disse que a misericórdia de Deus é grande, e se ela havia cuidado há 20 anos com o amor desse homem e de seu filho, Jesus teria misericórdia deles. Padre, eu fiquei muito incomodada com sua resposta, pois no Evangelho Jesus diz que quem olhar com desejo para um homem que não seja o próprio marido, já cometeu adultério em seu coração. Então, Padre Fábio, precisamos acolher e obedecer a Jesus aprendendo com ele a não sair de sua vontade, certo? Por isso fiquei preocupada, pois sei que o senhor é um padre que sabe falar coisas tão lindas. Mas e o que Jesus diz no Evangelho? Ele mesmo não vai nos dizer que o que ama, quem ama, vai obedecer suas palavras? Por favor, padre, eu não quero julgar. Deus me livre de tal pecado, porque sei que sou também pecadora. E tenho muitas dúvidas, mas também não quero ser omissa, pois não compreendi a sua resposta para essa senhora. Grande abraço e que Jesus lhe proteja. Bom, minha filha, não é nenhum problema você ter essa dúvida, mesmo porque eu vou lhe garantir uma coisa já de início: dá muito mais trabalho compreender a misericórdia do que compreender a condenação. A condenação, minha gente, é um dos discursos mais simples que nós podemos fazer na vida. Jesus falou de, olha, com desejo, peca, torna-se adúltero, disse. Mas você não pode negar que o contexto dessa palavra precisa ser analisado. Nós não podemos pegar uma palavra bíblica e separá-la das outras. Você não tem o direito de pegar uma passagem em que Jesus diz alguma coisa sem considerar o todo. Dentro da Sagrada Escritura, a gente chama isso de hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Nós não podemos interpretar o texto fora do contexto. Essa é uma regra bíblica. Porque senão, a Sagrada Escritura, ela justifica assassinatos hediondos, uma coisa horrorosa. A Bíblia ela é cheia de histórias terríveis. Agora, a palavra de Jesus só pode ser analisada no contexto da vida dele. E aí eu lhe pergunto, a quem Jesus condenou? O que Jesus condenou ao longo da sua vida? Por isso, minha filha, você disse muito bem. Você disse aqui, padre, o senhor disse que Jesus teria misericórdia deles. Claro, e foi só o que eu disse. Eu não posso dizer mais do que isso, porque eu também estaria fazendo julgamento, e eu não tenho direito de julgar. Agora, uma certeza eu tenho: Deus nos ama, e entre a nossa morte e a eternidade existe um abismo imenso de misericórdia. Não sou eu que estou inventando isso não, minha filha. É Jesus. É desconcertante as preferências de Jesus? Elas são desconcertantes? São. São desconcertantes pensar nas escolhas que Jesus fez? É desconcertante. Só que nós não podemos mudar isso. Jesus preferiu os piores. E no momento em que ele prefere os piores, ele nos ensina então o contexto da misericórdia, que é o que há de mais forte em Jesus. Veja bem que na cruz, Jesus ainda salva alguém. O ladrão que estava ali do lado. Em nenhum momento você vê Jesus condenando ou trazendo o inferno para a vida das pessoas, não. E mesmo porque no contexto daquela história que eu contei, minha filha, o contexto é mais do que o texto. É muito simples você fazer o julgamento. Aquela mulher, ela é solteira, mas ela estava vivendo há 20 anos com um homem casado, certo? Esse é o texto. Mas você precisa saber o contexto daquela união. O que nos condena, o que nos salva, não é só o texto. Mesmo porque se a gente achar que é só o texto que nos condena ou que nos salva, nós corremos o risco da hipocrisia, nós corremos o risco do equívoco. Não, é muito mais. Tá certo, a palavra de Deus, ela pode ser aplicada ali, depende do contexto. Agora, eu não tenho coragem de dizer que eles estão no inferno. Com toda sinceridade, eu não tenho autoridade para isso.
da mesma forma como aquele padre que diz também não tem, da mesma forma como você também não tem. Então o que a gente chega à conclusão? Que diante das realidades humanas para as quais nós não temos respostas, eu prefiro errar amando. Eu prefiro errar tendo misericórdia. Eu prefiro errar acolhendo, a errar de outras formas. Essa é a minha opção, querida. Essa é a opção da igreja. A opção da igreja está em determinar as regras. Mas essas regras não podem nos sufocar, elas não podem se tornar instrumentos de condenação para nós. Mesmo porque a igreja não tem autoridade para isso. Nós temos autoridade para perdoar. Para condenar, não. Aquilo que fala o que você ligar ou desligar, tá certo, nós ligamos. Mas nós ainda não temos a certeza do que a gente desligou ou não. Nós não temos o controle disso. Na minha missão eu tenho controle só do que eu posso ligar. O que eu desligo eu não sei. Foge da minha inteligência, foge da minha capacidade de análise. E no momento em que eu não tenho a capacidade de saber, eu prefiro ficar no silêncio da misericórdia. Eu prefiro ficar no silêncio do acolhimento, porque eu ainda acho que é um jeito mais seguro de nós evangelizarmos. E aí você também não pode esquecer que a igreja dá aos casais de segunda união uma oportunidade de estarem participando da vida da igreja. Nós não podemos negar que a pastoral de segunda união é um recurso misericordioso que a igreja encontrou para trazer de volta aqueles que estavam distantes. Não sou eu que inventei a pastoral da segunda união. É a igreja que está dando a oportunidade. E mesmo porque, com essa história de declarar nulidade de sacramento, a igreja abre a possibilidade de muita gente refletir sobre aquilo que viveu. Muita gente acha que está casado, mas não está. Viveu uma farsa. E se você for analisar boa parte desses casamentos que terminam logo nos primeiros meses, eles não aconteceram. Isso é apresentar a salvação. Imagina que beleza a possibilidade de você retirar uma pessoa dessa vida ilegal e conceder-lhe uma vida de sacramentos, por exemplo. Mas a gente só pode saber se a gente se aproxima. A gente só pode conhecer esse lado da misericórdia se a gente se aproxima dessas pessoas. Então não fica conflituada não. Dá muito mais trabalho acreditar na misericórdia do que na condenação. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Este espaço é dedicado a elevar a fé e a conexão com Deus. Ao se inscrever no nosso canal, você se junta a uma comunidade que busca fortalecer seus alicerces espirituais. Compartilhe nos comentários suas experiências, testemunhos e orações. Que cada interação seja uma expressão de amor e devoção.